Olá, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu espero que sim. Voltamos mais uma vez a falar sobre Fundamentos Nazareno e dessa vez nós vamos falar de coerência teológica como um dos fundamentos da Igreja do Nazareno. Temos falado já de adoração significativa, agora eu espero que mais uma vez você tenha a oportunidade de aprender sobre este assunto. Material baseado neste material impresso e também no link que eu vou mostrar para vocês, que você também pode baixar. Para quem desejar, eu ainda tenho alguns volumes por um valor de R$15. É só entrar no meu contato, deixar aqui na descrição do vídeo, onde você possa conversar comigo e eu lhe passar esse material. Nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre coerência teológica. Gostaria que você ficasse comigo. Eu vou preparar o nosso slide para que a gente possa trabalhar sobre esse tema. Ok? Vamos em frente. Eu acho que agora deu tudo certo. Ok? Mais uma vez, nós estamos apresentando a mesma introdução que tivemos da última vez, e aí você pode ter essa recapitulação. Está aí o link em que você pode adquirir baixando esse material. Ok? Esse é o material de introdução, onde falamos da nossa visão, Igreja Fazedora de Discípulos, uma comunidade global de fé numa tradição wesleyana de santidade. Okay? Nossos valores essenciais, um povo cristão, um povo de santidade, um povo cristão, porque estamos unidos a todos os cristãos da Igreja visível, ou melhor, da Igreja invisível, né? Na proclamação do Senhor e de Cristo. É o trabalho do Espírito Santo que nos restaura a imagem de Deus e produz em nós caráter de Cristo. Somos um povo com uma missão, onde temos a missão de levar, através do Espírito Santo, o senhorio de Cristo, participando de Deus na edificação da igreja e na extensão do seu reino. Ok? Nossa missão, fazer discípulos à semelhança de Cristo nas nações. E hoje nós vamos falar sobre coerência teológica. Quero que você fique comigo para esse tempo que vamos reservar. Volto a dizer que no material que estará vindo impresso, para quem tem este material, ou para quem baixou, eu não vou me deter a todas as leituras, porque eu quero acrescentar comentários e reflexão a este assunto. Ok? Nessa coerência teológica, a nossa voz nazarena deve ser ouvida na ampla igreja cristã. Fala de quem somos teologicamente. Isso é uma preocupação da Igreja do Nazareno, não ser identificada com qualquer movimento incoerente enquanto o céu não vem e como proposta de igreja aqui na Terra. Isso é o que afirmamos, o que nos motiva a ação, como vivemos nossas crenças na vida diária. Isso é muito importante. Nós temos consciência, sabermos disso. Teologia é mais do que sentir, ou melhor, não é nem sentir, é saber. Ok? Nossas fontes de coerência teológica, as escrituras, a tradição cristã, a razão e a experiência pessoal. Ok? Então você pode congelar aí, aqui uma vez que é gravado, para que você leia essas descrições da nossa coerência teológica. Ok? Acho que vou fazer a leitura, acho importante. As escrituras, nós acreditamos que as santas escrituras são fundamentais e vitais na formação da nossa identidade com Cristo. Com relação à tradição cristã, celebramos os ensinamentos ortodoxos de 2000 anos de história, 2021, né? Através de várias tradições cristãs. Razão, nós acreditamos que o Espírito Santo de Deus trabalha através do nosso intelecto e nos dá discernimento. Experiência pessoal, nós acreditamos que Deus trabalha em e através das vidas das pessoas que seguem a Cristo. Há uma dimensão da realidade no nosso ser. Ok? Aí está nossas fontes de coerência teológica. Eles trabalham juntas. Tá bom? As crenças que nos dão coerência teológica, somos cristãos, afirmamos a nossa crença no Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, e a nossa fé em Jesus Cristo como Filho de Deus. Ok? Coerência teológica, somos cristãos, acho que está repetido, né? Vamos em frente. Somos protestantes, acreditamos na justificação pela graça mediante a fé. Okay? Damos valor à autoridade das Escrituras.
e acreditamos no sacerdócio de todos os crentes. Para quem teve aula de adoração significativa, entendeu quando eu disse que nós somos sacerdócio de Cristo. Não precisamos mais de um sacerdote terreno para intermediar nossa adoração. Ok? Somos protestantes, crenças que nos dão coerência teológica, somos evangélicos, possibilidade e necessidade de um relacionamento pessoal com Cristo, através do perdão e transformação do nosso caráter, à semelhança de Cristo. Tem mais o item embaixo, você pode ler com calma. Ok? Somos wesleyano, muito importante esse item. Ok? Acreditamos que Deus exerce graça e misericórdia com a humanidade. Bom? Acreditamos que a graça preveniente de Deus vai diante de uma pessoa, guarda essa pessoa de aprofundar-se no pecado e atrai de volta Deus. Muito importante essa coerência teológica nossa aí. Okay? Acho que devemos firmar. Deixa eu voltar uns 2 itens aqui, para que eu possa tirar uma dúvida. Ok, já tirei minha dúvida, não eram slides repetidos. Ok? Vamos lá. Já falamos desse, acreditamos que a graça preveniente que Deus vai diante de uma pessoa, guarda essa pessoa de aprofundar-se no pecado e o atrai de volta a Deus. Essa é a iniciativa que Deus toma em trazer o homem de volta. Mas nós acreditamos que o homem precisa responder a essa graça preveniente com arrependimento e fé. Ok? Acreditamos no otimismo da graça para destruir o poder do pecado na vida de uma pessoa e transformar o indivíduo de um pecador a um filho de Deus, que voluntariamente, que eu já havia dito, né, obedece ao Senhor com um coração de amor. Santidade e santificação são possibilidades reais nessa vida. Dá para viver uma vida de santidade. Com a ajuda do Espírito Santo é possível. É possível a gente comemorar aniversário de não ter praticado pecado. As pessoas perguntam, é possível viver sem pecar? É possível viver sim. O contexto cristão herdado é que não podemos viver sem pecado, pois pecamos por palavras, por obras e por pensamento. Isso não é uma coerência teológica da Igreja do Nazareno, porque nós acreditamos numa vida de santidade. Okay? Santidade e santificação são possibilidades reais na vida da Igreja. Okay? Acreditamos no testemunho do Espírito, essa é uma das crenças da nossa coerência. Isso bate forte dentro do nosso coração, somos perdoados por Deus, uma conscientização contínua de que o sangue de Cristo continua a cobrir os pecados do passado, dando vitórias diárias para a gente. Okay? Ele permite que o indivíduo seja guiado por Deus para decisões diárias da vida. O Espírito Santo de Deus pode guiar seus filhos com instruções e confirmações que proporcionam senso de direção para a jornada da vida cristã. Ok? Semelhança de Cristo é a nossa base. E há 4 aspectos essenciais da vida santa. A semelhança com Cristo, se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completa é a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, mesmo amor, só Espírito, em uma só atitude. Filipenses 2, versículo 1 e 2. Está no nosso material. Okay? Uma vida com estilo, ser separado para fins sagrados, ok? Para fazer a obra de Deus em nosso mundo. João, na oração do Pai Nosso, na oração de Jesus em João 17, ele pediu, não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Dá para viver aqui, nesse planeta, com essa possibilidade. Eu confesso que eu sei que eu vou para o céu, mas não estou um pouquinho com pressa. Eu tenho muita gente para levar comigo, muitas pessoas para edificar e levá-las à semelhança de Cristo. Ok? Tentação e poder de escolha.
ter a capacidade de não se entregar a vícios, ok? Nós podemos ter esse aspecto essencial da vida cristã. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, está lá em Efésios capítulo 1, versos 18 e 20, a fim de que vocês conheçam a esperança pela qual Ele vos chamou, as raízes da gloriosa herança que nos santos e incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos. Louvado seja Deus por isso. Fruto do Espírito, perfeito amor de Deus que se manifesta em amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Aqui não é um medo que nos dá segurança, viu? Há um medo necessário, humano, que precisamos de sobrevivência, mas esse medo é o medo não herdar salvação, porque o medo supõe castigo. Okay? Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Aquele que não tem certeza e coerência da obra expiatória de Cristo, do alcance das suas maravilhosas graças sobre nós. Ok? Acreditamos na via, o meio termo. Tentamos evitar os extremos de ambos os lados em muitas questões. Nós nos concentramos menos nas particularidades dos extremos e mais no equilíbrio intermediário, sempre que possível. Nós temos uma vida, inclusive a Igreja Nazarena é reconhecida como uma igreja equilibrada, sensata em todos os aspectos, inclusive na coerência teológica, né? Sem sensacionalismo. Tá bom? O que seria um exemplo de coerência teológica? É aqui que eu gostaria de entrar com você, depois de você ter trabalhado o material do nosso conteúdo, e que você baixou. Se tiver alguma dúvida do anterior, que eu deixei passar batido, converse comigo, mas eu gostaria de dar ênfase agora, acrescentando esse material, esses comentários adicionais, essa reflexão de coerência teológica. Okay? E para ficar mais fácil para entender por que somos equilibrados, tem uma proposta para você. É você saber fazer a relação entre o Antigo e o Novo Testamento. Ok? Vamos lá. O que está acontecendo no meio evangélico nos dias de hoje? Todo mundo está falando mal da igreja hoje, sabia? Desde a criança até o idoso, todas as pessoas são críticas. A igreja evangélica hoje está, eu confesso, essa é uma fala minha, uma torre de Babel. Cada um fala uma língua diferente. Nós, os históricos, pretendemos ter uma linha coerente, sistemática, com todos aqueles que falam da base da salvação em Cristo. Mas, infelizmente, há essa incoerência teológica. Aí, faz-se a seguinte pergunta sobre essa Torre de Babel. Essa igreja está em crise? Nós estamos em crise? Mas de que igreja nós estamos falando? Aí você pergunta para o Edir Macedo, para o Valdemiro Santiago, o R.R. Soares, o Angenor Duque, se a igreja está em crise. Se a igreja está em crise, para quem a igreja está em crise? Não sei quais são as respostas que darão. Quem está falando que a igreja está em crise? A cada dia tem surgido uma sede mundial em pontas de ruas das nossas cidades do Brasil. Na realidade surgem a cada dia, na média. Okay? Uma estatística levantada, isso faz um pouco de tempo. Já precisavam fazer novamente uma atualização dessa estatística. Foi lá para os idos de 2014, 2015, um levantamento realizado pelo Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, entidade que vai monitorando a abertura de empresas pelo Brasil, né, de todos os tipos, revelou o grande volume de abertura de igrejas no país. De acordo com os números revelados por esse instituto, são abertas 12 novas igrejas por dia no país. É uma nova igreja a cada 2 horas, até 2015. Só no Grande Rio, 5 novas igrejas por semana. Quero falar dessa coerência teológica por conta disso.
Você sabe que não é caro abrir uma igreja, né? Uma sede mundial. Qualquer colega, qualquer pastor que esteja insatisfeito, que não seja submisso, não entende a coerência de prestar conta para cima e para baixo na hierarquia do clérigo, pode abrir uma igreja, e é barato fazer isso. Okay? Eu não sei quanto exatamente, mas com R$500 você consegue abrir uma igreja. Né? Caso você prefere contratar um contador, ele vai ficar um pouco mais caro, né? Talvez chegue até R$1.000 para abrir uma igreja. E depois você tem a mensalidade do contador. Né? Porque uma pessoa, ela pode construir com seu dinheiro a comunidade. Ela pode criar. E fazer dele o presidente da igreja. Ok? Apesar da pessoa não ser pastor de nada, ela tem direito de tornar-se o presidente da obra. Infelizmente é uma incoerência que tem acontecido. Já tive oportunidades de anos passados, lá para os anos 80, 90, de fundar uma igreja. Fui convidado para participar de fundação de igrejas, sede mundiais, né? Mas eu não quis. Eu tenho 2 igrejas na minha história de vida. Até os anos 90, até o ano de 1990, desde criança fui membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus e de 90 para cá membro da Igreja do Nazareno. Muita honra, muita graça. Ok? O que seria um exemplo de coerência teológica? É quando sabemos fazer a relação entre o Antigo e o Novo Testamento. Aqui é uma amostra grátis. Tem tantas coisas para ser um exemplo de coerência teológica. Eu vou citar apenas esta, que eu acredito que é a base de entendimento. A primeira aliança foi celebrada em Moisés, lá no Monte Sinai. E a segunda aliança celebrada na cruz, em Jesus. Eu falei um pouco disso na adoração significativa, porque muita influência da nossa adoração tem sido feita na base da antiga aliança. Esquecemos da proposta da nova aliança, em Cristo. Como é que isso afeta a nossa compreensão do propósito de Deus? Como isso deve afetar a nossa compreensão do projeto de vida e de experiência e de espiritualidade que o cristianismo traz para nós hoje? Como é que isso funciona? Para dentro desse contexto. O que nós precisamos é fazer essa diferença. Eu vou deixar esse slide e vou fazer uns comentários anteriores. A Páscoa ela é celebrada anualmente em Israel. Inclusive no mês que vem, agora, no primeiro fim de semana, celebra-se a Páscoa. Foi desde a saída do povo de Israel do Egito, com a libertação da morte, vocês sabem disso. Famílias tinham colocado nos seus umbrais da porta, cobertas de sangue, de um cordeiro, de um novilho, que seriam poupados de perderem seus primogênitos. Vocês conhecem essa história. Numa figura explícita do anjo da morte. O sangue de um cordeiro que livra da morte. Então, passado praticamente 2000 anos entre a primeira Páscoa e a Páscoa, esta que Jesus está com seus discípulos, Lucas capítulo 22, ele está celebrando a Páscoa com seus discípulos lá em Jerusalém. Note que Jesus está celebrando a Páscoa judaica, com todos os ingredientes e ritos, palavras e orações. Ali não havia nada de nova aliança ainda. Todo ritual era a celebração da Páscoa judaica. Aí Jesus, conforme é narrado em Lucas capítulo 22, verso 19 e 20, no meio da Páscoa judaica, Jesus então, está escrito lá, tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos. Eu gostaria que você sublinhasse nesse texto a palavra nova aliança. Isso faz uma diferença muito grande, essa expressão nova aliança no texto do capítulo 22 de Lucas, versículo 19 e versículo 20. Essa expressão faz uma grande diferença no nosso discernimento espiritual
do que seja o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Com isso, nós não estamos desfazendo do Antigo Testamento. Nós só estamos entendendo a proposta que Deus tem. Palavras simples que esclarecem a grandeza e a grande diferença entre a Antiga Aliança e a Nova Aliança. Nós precisamos fazer parte, ou melhor, diferença do que é Israel e do que é a igreja. A confusão que fazem hoje entre Israel e a igreja, veja no slide, é grande. A igreja não é prolongamento de Israel. Nunca foi, nunca será. Preste atenção numa coisa, para termos uma coerência teológica. As promessas dadas a Israel não é para a igreja. As promessas não são para a igreja. Não são vigentes para a igreja da Nova Aliança. Todas as vezes que você estiver lendo uma passagem do Antigo Testamento, você tem que fazer a seguinte pergunta: o que isso aponta para Jesus Cristo? O que essa história narrada tem a ver com Cristo e a igreja? Se você fizer essa pergunta, você já terá andado 80% na coerência de uma interpretação da Bíblia. Isso é muito importante. Às vezes a gente pega um texto, hoje pessoas falaram, numa conversa que tivemos, citando o texto do Antigo Testamento para dar base de comportamento da igreja hoje. A igreja do Novo Testamento tem que sair da terra e alcançar confins da terra. Porque na primeira aliança, Israel teria que ficar na terra prometida. Hoje é o contrário. A igreja tem que sair da terra. Nós não temos nada a ver com circunstância histórica, com circunstância terrena. Afinal de contas, o reino de Deus é de Deus e não nós. Todas as bênçãos narradas na Nova Aliança são espirituais. Aí a gente se pegando em coisas materiais, que eram materiais da Antiga Aliança. A terra, a casa, o gado, a roupa, a veste, a propriedade. Deus, ele resolveu suprir em Cristo todas as nossas necessidades terrenas, mas não prometeu nada para a gente. Pelo contrário, a promessa da Nova Aliança é problema e não bênção. Pega a sua cruz e siga-me. Vocês estão aqui de acampamento. Israel não estava de acampamento. Tinha uma terra, mas a Nova Aliança é diferente. A recompensa de Israel no Antigo Testamento são históricas. Comerás o melhor da terra. Bênçãos materiais. As recompensas da igreja no Novo Testamento são espirituais. Desfrutarás do novo céu e da nova terra celestiais. São bênçãos espirituais. A sua fé em Deus não tem nada a ver com as circunstâncias. Se tem arroz, se tem feijão, se tem casa para morar, se não tem. Como é que você pode associar isso a Deus na sua vida? Pode ser alguma. Então, se você tem esse pensamento, você tem uma coerência teológica. Isso é uma amostra grátis que estou dando. A nossa esperança é para o novo céu e para a nova terra. 1 Coríntios 15, Paulo diz que só esperamos em Cristo. Se esperamos em Cristo para esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então eu não espero nada aqui. Israel no Antigo Testamento era uma etnia, um lugar, um povo, uma nacionalidade, literalmente um lugar geográfico. No Novo Testamento, o povo é uma comunidade em todo lugar. A igreja não tem residência fixa. A igreja ela está em todo o planeta. Não temos que esperar nossa terra aqui. Então, quando falar de coisas de bênçãos materiais para Israel, não confunda que não é para você. No Novo Testamento é uma comunidade em todo lugar, é toda raça, tribo, língua e nação. Não é uma comunidade étnica. Não é grego, não é judeus. A igreja agora é habitada por Jesus Cristo em seus corações. Vamos mais um pouquinho à frente. Israel no Velho Testamento, nação-estado. A igreja é um corpo místico, o corpo de Cristo. Não tem nada a ver com Israel. Israel tem uma estrutura política e econômica, uma nação, um estado, tem um território. O corpo místico de Jesus não tem, é quase um sem referência. A igreja não tem endereço. Inclusive, deixe-me falar uma coisa para você.
Deus não tem endereço, não mora em lugar nenhum aqui, geograficamente, Ele mora dentro da gente. Eu estava ministrando para a igreja de Extrema, na última vez, agora, domingo passado, que Jacó teve uma confusão na sua cabeça quando ele estava andando errante e encontrou um lugar onde teve uma experiência com Deus. Aquele lugar chamava Luz, e ele acabou mudando o nome do lugar para Betel. Ele disse, finalmente eu encontrei onde Deus mora. Mentalidade cultural, porque no Antigo Testamento todos os deuses tinham uma residência, um lugar. Ele achava que Deus tinha uma na terra. Falou, aqui é a casa de Deus. Olha, gostei, achei interessante ele marcar a experiência que teve com Deus, a conversa que teve com Deus. Mas ele foi equivocado. Deus estava dizendo a Abraão, ou melhor, Jacó, eu não moro aqui, eu moro onde você estiver. Aonde você está, eu estou. Você pode continuar, eu vou contigo. Deus não tem lugar para se encontrar com Ele. Então, se a gente começa a entender isso na nova aliança, fica muito mais fácil para ministrar, para pregar, para falar de Cristo, sem regras, sem base. Princípios, sim, não vamos tentar discutir isso, porque nosso tema é longo, mas nós somos um corpo místico de Cristo. O Antigo Testamento é hierarquia, tem sacerdotes e tem sumos. O Novo Testamento é nivelado com a mesa da Eucaristia. Ao pé da cruz não tem degraus. Quando nós vamos ministrar a ceia, a única diferença entre aquele que ministra é porque nós somos ministros ordenados, designados por Deus, porque Deus deu uns para apóstolos, outros para pastores, para que exercessem a ministração. É a única diferença, é a responsabilidade. Mas na mesa da Eucaristia, todos nós nos nivelamos, porque alimento nivela, mesa nivela a comunhão. Na nova aliança não tem papa, não tem rei na igreja. Todos somos batizados pelo Espírito Santo e ele nos guia independente de outras pessoas. Nós temos uma consciência individual para seguir a Deus. Não dependemos de mais nada na nova aliança. É difícil conviver com esse conceito de liberdade na nova aliança se temos uma carga antiga da antiga aliança sobre nós, não é verdade? É difícil. No Velho Testamento, Israel tem uma missão na história para o bem da humanidade. No Novo Testamento, a igreja tem uma missão na humanidade para o bem da história. Eu costumo dizer que a história de Israel, tudo que aconteceu em volta, desde quando a promessa foi feita a Abraão, que a promessa de Abraão é Cristo, né? Através de ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. E nós fomos, porque Cristo era a bênção de Abraão, né? A partir dali, Deus protegeu Israel para que o Messias chegasse no dia de em Jerusalém, no nascimento profético. Israel foi o ventre do Messias, e para o Messias chegar no tempo certo, Deus alterou a história, Deus abriu madres de mulheres que não davam filhos para terem. Deus protegeu Israel, ele tinha que proteger a linhagem. Esses 2000 anos de história foi o ventre do Messias, por causa da descendência. Entender isto é ter coerência teológica. É isso que eu quero comentar contigo, como uma amostra grátis. E chegamos ao final do nosso momento de reflexão. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça. Eu vou me preparar para desligar. Que Ele te abençoe rica e abundantemente. E até o próximo encontro.